Hoje é dia da Sagrada Família, sempre no domingo depois do Natal é dia da Sagrada Família. A treta desde sempre foi a questão de família. Se existe algo que é santo no mundo, é a família. Não existe nada mais santo no mundo depois da Eucaristia do que a família. E é por isso que o demônio tem tanto ódio da família. E por isso que desde a primeira página da Bíblia até a última, a briga é com a família. A família, ela traz essa raiva do diabo e ela é santa, porque justamente ela foi pensada por Deus para ser um espelho dele mesmo. Deus é família, Pai, Filho e Espírito Santo. E daquilo que acontece dentro da Trindade, Deus espera que aconteça nas pequenas trindades, nas pequenas casas, nas pequenas igrejas que são as famílias. Desde sempre, então, o demônio traz ódio à família e quer arrebentar com as famílias. Porém, de uns tempos para cá, a coisa tem sido apertada. Na virada do século de 1800 para 1900, o Papa da época era o Papa Leão XIII. O que a gente tem hoje é Leão XIV. Leão XIII, um homem muito santo, é o primeiro Papa que foi filmado, o Papa que começou a questão das mídias, primeiro que tirou foto, enfim, escreveu documentos importantes, tanto que o Papa Leão XIV de agora, ele disse publicamente que vai basear o seu pontificado nesse Papa. Como o padre disse, ele era um homem muito santo, e um dia, celebrando a missa, ele teve uma visão. E ele saiu meio atordoado depois da missa, e depois que ele retomou, perguntaram para ele o que tinha acontecido. E ele falou que ele tinha visto o século seguinte, e o que o demônio ia fazer para acabar com a igreja e a família. Ele vai dizer que para a igreja, para acabar com a igreja, o demônio ia atacar muito o sacerdócio. Não só os padres, mas também o que é o sacerdócio, o entendimento do que é o sacerdócio. E a outra era o ataque às famílias, andando em paralelo um ataque às mulheres e aos homens. Dessa visão é que ele escreve a oração de São Miguel, que a gente conhece, defendendo os combates, ser do nosso refúgio. E ele pediu, na época, que no final de cada missa fosse rezada a oração de São Miguel em proteção às famílias. Então a oração de São Miguel que a gente reza todo dia, ou quando você faz a quaresma de São Miguel, ela no fundo é uma oração pelas famílias. Depois, com a reforma litúrgica, daí caiu essa oração na liturgia, mas você pode fazer de modo particular. É nítido o que estão fazendo com as famílias. É nítido você ver o ataque do vínculo matrimonial, do amor da família, dos filhos, da questão da sexualidade, de todos os aspectos, está aí na nossa cara. De forma que você tem ao mesmo tempo um dom precioso, que é a sua família. O padre já falou, a sua missão sempre é maior do que você. O ser padre é maior do que eu. A sua família, que é a sua missão, é maior do que você. Você tem um dom precioso na sua mão, que exige responsabilidade, que exige cuidado, porque é justamente por aí que vai começar o seu julgamento. O meu julgamento como padre vai começar do quê? Do ponto que eu busquei levá-los para o céu, que eu os protegi com a minha oração, com a palavra, com o ensinamento, e que eu os conduzi para o céu. Você tem a mesma missão, só que a sua paróquia é a sua família. No livro de Isaías, o padre já falou também, é dito que Deus vai chamar
na hora do julgamento por família. E ali vai começar o processo de julgamento pelo pai, que vai ser o primeiro que vai ser chamado, o esposo e pai. E Deus vai perguntar assim: aonde está a esposa e onde estão os filhos que eu te dei? E o pai vai ter que saber responder. Depois vai chamar a mãe e assim por consequência. Há uma luta então contra a família. O desgaste, a banalização, uma ideia de que vai entrando nas faculdades que a família é algo falido, que a família é uma instituição burguesa, mas que é tudo mentira. Por quê? A família vem antes da sociedade. Se não tem sociedade, não tem família. De modo que é por isso que João Paulo II, na Teologia do Corpo, vai dizer que a família é uma instituição divina. Deus instituiu família antes de ter cidade, antes de ter governo, antes de ter sociedade, antes de ter qualquer coisa, tinha que ter família. É das famílias que brotam uma sociedade boa. Qual que é a solução desse país? Não é simplesmente urna, vota nesse, vota naquele. Não é um togado com uma caneta super poderosa na mão. O que é capaz de mudar esse país são as famílias. O diabo sabe disso. Por isso que o diabo, ele quer, escuta o que o padre vai falar, arrebentar com a sua família. Você não é um desconhecido para o diabo. Ele conhece você, conhece a sua família, sabe das suas virtudes, sabe dos seus defeitos, e ele quer acabar com a sua família. Entenda isso. De modo especial, aquilo que o padre falou do livro de Isaías, e hoje do Evangelho, você vê aparecendo a figura de José. José que protege a Sagrada Família. José que conduz a Sagrada Família. Por isso, o que o padre vai falar hoje serve para o pai e a mãe. Mas antes de tudo, o padre quer falar para você que é esposo e pai. Porque se tem uma coisa que deixou o mundo como é que está, é a falta de masculinidade, no sentido bíblico da palavra, que não é o machismo. Você viu terminando a segunda leitura, São Paulo falando: esposos, não sejais grossos com as vossas esposas. Não é o machismo e também não é a bananice. É a hombridade. E o que tem faltado nessa sociedade de hoje é, de fato, figuras que transmitam o ser homem como Deus espera que nós homens sejamos. Tudo aquilo que o padre vai falar vai valer por tabela para a mulher, mas de modo especial hoje vou falar para os maridos e esposos, para os esposos e pais. Mas você, mãe, esposa, fica geles que a sua hora vai chegar. Veja, você viu que o anjo aparece a São José. Se você olhar a Sagrada Família, dos três, isso não é demérito, mas dos três, o menos santo é São José. Um é Deus, a outra é Imaculada, e aí vem José. Nenhum santo é maior que São José, mas dos três ele era o menor. A missão, no entanto, de conduzir a família foi dado a José, para que se percebesse de fato o papel que se tem o esposo e o marido. Veja, se fosse somente para Jesus se encarnar, de fato não precisou e não precisa da parte masculina
Como a gente sabe, Maria foi virgem antes, durante e depois do parto. Mas repara que Deus quer trazer uma figura para ser o pai. O título certo de José é chamar ele de pai de Jesus. A gente sabe que não é o pai biológico, mas quando Jesus se dirigia a José, se chamava ele de pai. Aqui na terra não teve outra pessoa que ele chamou de pai. O outro pai que ele chama é somente o pai do céu. Alguns teólogos falam que é por isso até que na vida pública de Jesus, José já tinha morrido, para que quando Jesus falasse pai, não se confundisse com a figura de José. Quando aparece a figura de José, quando Jesus é comparado a José na Bíblia, esse aí não é o filho daquele que era carpinteiro, José. A palavra que está lá é uma palavra em grego que chama tecton, que significa assim: esse aí não é aquele que foi forjado por José, que tem o cheiro de José, que tem a fala de José. Não é assim? A gente não vai pegando a fala dos nossos parentes, o jeito dos nossos pais. Esse aí não é aquele que tem a forma de José. Por isso, você que é pai, perceba que você imprime caráter na sua família. Na sua família, não é só nos filhos, mas na sua família. Veja só, pensa na paróquia, o padre como um pai da paróquia. A paróquia vai ter a cara do padre. Com o passar do tempo, por exemplo, vocês vão vendo que vão pegando o jeito de eu celebrar, o jeito que as coisas andam, vocês vão pegando o carisma meu que estou chegando. Conforme o padre, você já vê como que é a paróquia. O padre é desleixado, o padre é rigoroso, o padre é divertido, você vai vendo, e você também como pai, forja a sua família. A isso você tem que pensar o seguinte: se tem uma responsabilidade tão grande na minha mão, e que possivelmente os seus filhos, a sua esposa, sejam até mais santas do que você, como aconteceu na Sagrada Família, você tem que tremer as pernas diante dessa missão. Tem que dar um medinho santo. Esse medinho santo vai fazer com que você se prepare para a batalha contra a sua família. Você foi colocado ali como José, como um guardião, como um cuidador. A dificuldade é que, por muitas vezes, quando o homem tem um pingo de responsabilidade nos dias de hoje, porque até isso tem se perdido, quando ele tem um pingo de responsabilidade, ele acha que essa proteção e esse cuidado é apenas material. Ele acha que eu pago as contas, eu trago o pão e o leite em casa, então já fiz a minha parte. Hoje em dia nem isso está tendo mais, nem essa mínima responsabilidade está se tendo mais. O cara está com 30, 40 anos e está vivendo como se fosse um moleque, está preocupado mais, em vez de estar preocupado em pagar a luz, está preocupado em fazer luzes no cabelo, está se preocupado mais consigo do que com a necessidade básica da família. O básico, não se preocupa com o básico. Agora imagine o que é sublime, que é a missão espiritual. Nos Estados Unidos foi feita uma pesquisa e quase 80% das pessoas que estão presas é problema com o pai. A falta de um pai de verdade como São José. Você precisa entender então que eu tenho uma missão, essa missão é muito maior do que eu, e conforme as minhas atitudes de pai e esposo, é que essa família vai ser guiada, é que essa família vai caminhar.
Foi dado esse tipo de liderança que veio de Deus. E que essa liderança, vai dizer o Papa João Paulo II na Teologia do Corpo, ela é antes de tudo uma capacidade de morrer. O soldado que está na frente do campo de batalha, quem é da infantaria, é os primeiros que morrem. O pai e o esposo têm que ter essa visão nítida na sua cabeça. A segunda leitura que foi lida foi a da carta aos Colossenses, que é meio parecida com a leitura que está lá na carta aos Efésios. Na carta aos Efésios, São Paulo dá mais chapuletada ainda. Na carta aos Efésios, quando ele vai falar de família, ele vai falar: mulheres, sejam submissas aos seus maridos. Aqui, como você já sabe, como o padre já explicou, essa submissão não é escravidão. Essa submissão é se deixar ser conduzida por um homem de Deus. Nenhuma mulher deve se deixar ser conduzida por um louco. Mas veja, o versículo que vem depois é muito mais pesado. Maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Como é que Cristo amou a igreja? Como é que o marido ama a sua esposa? Ele que morre. É ele que morre. Parece bobo essa coisa das luzes que o padre falou, mas não é. É antes de tudo um entendimento assim: por meu filho ter sapato, eu ando descalço. Eu não penso em mim, não penso em comprar o videogame da última moda e largo minha família à toa. Não penso em comprar o celular da última moda e largo as necessidades materiais e espirituais a Deus dará da minha família. Eu morro para que eles vivam. Hoje, você é adulto, talvez você lembre em tempos da sua família em que vocês passaram necessidade. Agora, adulto, você olha para trás e vê que houve períodos lá que seu pai e sua mãe, você nem sabia, mas que a coisa estava meio apertada. E por muitas vezes, talvez você viu eles comerem sem mistura, mas você estava lá com o seu ovinho, pelo menos. Você estava lá com o seu bife. E aí você falava assim: mas você não vai comer bife? Ah, não, eu não estou com vontade. Essa capacidade de dar a vida é que te faz homem. Quando você, veja, o que, por exemplo, você que é homem, gosta de assistir, de filme. Você gosta de assistir filmes que falem de honra, de hombridade. Você não gosta daquele romancinho, sabe? Ah, romancinho, você assiste porque sua mãe obriga você a assistir. Mas você gosta daquele filme assim, ó, que tem explosão, que explode o caminhão, o cara dá um tiro, explode 3 aviões, eu não sei o quê. E no final, o soldado, o sargento, morre pelo pelotão. Morre levantando a bandeira assim, pá, eu não sei o quê. Aí você fala: nossa, que da hora. Você gosta daquele filme que nem o do Gladiador, lá quando ele morre, os caras pegam o corpo dele lá e vai assim, e você fica assim, sabe, com o olho suando, né? Você fala que está chorando, está suando. Aquilo mexe em você. Por quê? Porque você foi feito para isso. Você foi feito para isso, para morrer por eles. José morreu por eles. Ser homem é uma graça, é uma virtude, gente. Quando Davi está para morrer, Davi chama Salomão. Salomão é um moleque. Meu filho, eu vou te dar um conselho para a sua vida: seja corajoso e seja homem. É uma virtude que o mundo de hoje, que o feminismo, que o machismo quer detonar para virar um fantoche do que é ser homem na Bíblia, segundo Jesus, segundo São José.
Um padre, ele tem que mostrar essa hombridade, essa paternidade. Vocês têm que ver em mim e nos padres, eu falo isso sempre no seminário, a figura de um homem feito, de um pai, que observa, que olha, que a hora que tem que falar com firmeza, que não fica preso a emoções, que não fica preso a sentimentalismo, a chantagem emocional, que chega e fala assim: nós vamos por aqui. Se eu venho e me perco em futilidades, eu perco a minha paróquia com futilidades. Está cheio de padre, não é novidade para ninguém também, né, gente? Está cheio de padres perdidos em futilidades. É padre se perdendo em Instagram, em abelhinha, tatuando abelhinha, fazendo dancinho sei do que, querendo ser cantor sertanejo, querendo ser surfista, querendo isso, aquilo, outro. Mas eu falo sempre, esse tipo assim de ministério, vamos chamar até de ministério, ele pode alegrar multidões, mas na hora da doença grave, na hora que o casal está se separando, na hora que tem um câncer na família, na hora, não é nesses padres que eles vão. Eles vão naqueles que têm a figura da paternidade de Deus. Eu estou com uma dificuldade grande, eu vou lá levar a minha dificuldade para um padre que é um palhaço no Instagram? Isso vale para você que é homem também. Desde começar com virtudes que você já deveria ter de fábrica, que é justamente o observar, ou ficar atento, como se fosse um chefe de uma matilha. Ele não fica numa posição estratégica para perceber as coisas. Você, como pai e esposo, tem que estar assim também, na categoria assim, coisas naturais, e na categoria coisas sobrenaturais. Você tem que estar atento, com os olhos atentos. As distrações do mundo, elas são lícitas, desde que não tire o seu foco. Por exemplo, se eu estou dando mais importância para o futebol, para o videogame, para o canário, que tudo isso é lícito, desde que não roube a sua missão de guardar e proteger a sua casa. Se está influenciando, você está errando como pai, como esposo. E do que a gente atende, muitos casamentos, o relacionamento entre os esposos acaba sendo de mãe com filho. O cara é mais um filho para a mulher cuidar. Sabe aquela coisa? É só tamanho safadeza. Quando era para ser o contrário. Presta atenção, Herodes quer matar a sua família. Herodes tem raiva da sua família. Qual é a primeira coisa que você, homem, então tem que fazer para proteger a sua família? A primeira coisa, e mais importante, se você não guardar mais nada dessa homilia, você vai guardar isso aqui. A primeira coisa que você deve fazer para ter atitude de São José, ser homem de verdade, guardar a sua família, é santidade de vida. Podia parar a homilia aqui. Você precisa ser santo. Você precisa deixar rastro na sua turma. Daqui 10, 15 anos, o seu filho vai lembrar de você com o terço na mão. Você é homem. Crie memórias de Deus no seu filho ou na sua filha. Que eles vejam você com o terço na mão, com a Bíblia na mão, ajoelhado diante do Santíssimo. Deixe rastro. Santidade de vida implica honestidade, hombridade, não ser histérico, ser fiel no seu trabalho. Aqui um parênteses, quando o padre for falar das mulheres, eu vou voltar nisso, que é outra treta que está acontecendo. O marido é o provedor da casa. Provedor da casa não significa que somente ele banca as contas.
Provedor da casa não significa quem ganha mais. Você, esposa, no dia das esposas eu vou falar disso. Você, esposa, você pode ganhar o triplo dele, mas ser provedor é missão dele. O pouco que ele ganhe tem que estar investido no bem da família. E a provisão, daqui a pouco o padre vai falar, não é a missão dele como provedor, não é apenas financeira. Por isso que o padre disse, você, mulher, pode ganhar muito mais do que ele, mas a missão de prover a família é dele. O que é prover? É sustentar a família fisicamente e espiritualmente. E isso os homens falam muito. Santidade de vida sua é hombridade, é honestidade, é fidelidade no trabalho, nos negócios. Como é que você vai proteger a sua família se você, homem, vive de rolinhos para enganar as pessoas, rolinho para ganhar a atenção das pessoas, para levar vantagem nas pessoas? Que raio de hombridade que é essa? Olha, eu tenho esse Chevette aqui, esse Chevette vale R$100 na tabela, mas ele está baleado, vamos tapear a coisa aqui, e aí a gente vende por 80, tá bom. O seu filho só... Olha, esse carro na tabela vale 100. Ele tem que fazer isso, fazer aquilo. Então o valor justo dele é tanto. Você tem que parar de querer ser esperto diante do mundo. Você acha que José, quando cobrava uma mesa, uma cadeira, ele queria explorar, queria ganhar o dinheiro, queria sacanear o outro? Você tem que ter honestidade e fidelidade no horário do seu trabalho, a hora que chega, a hora que sai. A gente atende confissão de nego que entra em turno da noite, entra dentro de caixa para dormir. Não foi combinado que você ia trabalhar 8 horas? Ah, padre, mas é pouco, mas foi combinado, não é? Não assinasse antes, visse na hora de assinar. Não foi combinado? Foi combinado. Agora, cumpra o seu papel. Hombridade na fala. Você sabe, você lembra do seu pai, do seu avô, a princípio eles tinham palavra. A palavra de um homem valia mais que documento assinado. Hoje em dia, nem com documento assinado. A santidade de vida de um homem que reza, que puxa a família. Um outro dado: quando uma mulher se converte na família, a proporção da família inteira se converter é de 25%. Quando o homem se converte, é de mais de 70% de todo mundo da casa ir junto. Deixe rastro, deixe marcas. A santidade é ser homem de uma mulher só. A fidelidade no casamento, presta atenção. Você que tem o seu casamento na igreja, saiba, o seu corpo foi feito para uma pessoa só, que é essa da sua esposa ou do seu esposo. É mentira do mundo essa baderna sexual, essa pegação. Então você, como homem de Deus, como esposo, tem que parar, vou falar, de andar na rua achando que vai pegar todo mundo. Andar na rua como se fosse cada moça que aparece na sua vida, como se fosse uma oportunidade de um prazer assim, que eu pego e vazo e volto com a minha família e fico de boa. Do tipo assim, é escondido mesmo, ela não está vendo, então eu pego, aproveito e saio fora. E aí cada uma que passa fica ligadão assim, pá, pá, pá. Você acha que São José ia ter esse olhar com as mulheres? A sua mulher, a sua esposa é figura da Virgem Maria ali dentro da sua casa. Ah, padre, mas ela fala alto, ela fala com a boca cheia, ela não sei o quê, não sei... É ela. É essa que Deus colocou na sua vida. É essa companheira de viagem sua.
e você está lá para levá-la para o céu, protegê-la como José protegeu. Agora fica aí atirando para todo lado. Quantos casamentos arrebentados quando entra numa idade aí que dá crise no cara? 40, 50 anos, dá aquele tipo de: a minha vida está passando, nada está acontecendo, a minha vida é cobrança só da mulher, dos filhos, do padre, é boleto, quer saber? É ilusão, a realidade é a sua cremosinha aí. Ah, padre, mas ela é gordinha. Ah, mas ela é magrinha. Ah, mas ela é brava. Ah, mas é o seu leãozinho aí. Esse é o mapa para você ir para o céu. Antes dos filhos é ela ou ele. A nossa vida é como se fosse quando você joga pedra assim na água. Você joga pedra na água, ela faz ondinha. Faz ondinha? A primeira ondinha é você e Deus. A segunda ondinha é você e sua esposa. Sua esposa, não é os seus filhos. Seus filhos é a terceira ondinha. Por quê? Porque os seus filhos amanhã ou depois vão ter a ondinha deles. Eles vão sair, vão casar e vão fazer uma só carne lá. Quem vai aguentar a princípio você até o fim é ela ou ele, por causa desse vínculo sacramental. Então, cuide bem do seu cônjuge, proteja o seu cônjuge. Herodes, aquilo que o padre falou, o diabo conhece a sua família, sabe onde está a sua fraqueza, a fraqueza da sua esposa, a fraqueza dos seus filhos, e é por aí, ele é sujo, é por aí. Ele não vai atacar onde você é mais forte, ele vai atacar onde você é mais fraco. Aonde você é mais fraco? É na sexualidade? É na bebida? É na droga? É no falar mal dos outros? É no dinheiro? É no machismo? É aí que ele vai querer te pegar. Segunda coisa que você, esposo, pai, tem que fazer: ouvir o Senhor. Aqui é a diferença de autoridade e autoritarismo. Autoritarismo é o cara que escuta a si mesmo e fala assim: vai ser do jeito que eu quero. A autoridade vai ser do jeito que Deus quer. Eu escuto o que Deus fala. Veja no texto de hoje, 3 vezes Deus falou com José: vai para o Egito, volta do Egito, não fica na Judéia, vai para a Galileia. 3 vezes, só hoje, fora quando recebeu a Virgem Maria. Se eu, como homem, não escuto a palavra de Deus, não escuto Deus, essa autoridade que Deus deu para você conduzir o seu povo vai virar autoritarismo, vai virar machismo. Ai de você com esse machismo na frente de Deus. Eu quero ver essa arrogância toda diante de Deus. A autoridade é a humildade, gente. Você escuta o que ele fala e obedece. José não ficou: mas se, mas não sei o que, mas dá para ficar aqui mesmo. Mas no Egito não conhece ninguém. Pensa só, não conhece ninguém, é outra língua, só deuses pagãos, é uma terra totalmente estranha. Mas Deus mandou. Você, esposo, o que Deus está falando para você faz tempo e você não se tocou ainda? Que Ele fala. Agora, se você escuta, é outra coisa. Ele fala. Fala no sonho, padre? Fala numa visão? Fala aqui, aqui que Ele fala. É aqui. Hoje Ele está falando para você. É por aqui que Ele fala. Agora, se eu escuto, mas aquilo que o padre acabou de falar, o diabo sabe aonde é o seu ponto fraco. Talvez Deus está falando para você: saia desse vício da pornografia, saia da bebida, corte essas amizades, para de mandar zap no meio da noite, mas eu não estou escutando, eu estou achando que eu posso, que eu sou forte.
escuta e faz. Não é assim na firma? Obedece seu patrão. Tem muita coisa que o bispo chega para mim e fala, tem que fazer tal coisa. Eu falo, não queria, mas tem que fazer. O bispo colocou eu, olha só, de ser assessor do diálogo interreligioso. Eu, Padre Enéas, tenho que falar lá com budista, com macumbeiro, com os gays. Você. Eu falei, tá bom então, E escuta e obedece, gente. Não é assim? Eu não sei o que Deus tem lá para mim. Eu não sei o que Deus quer me mandando para os egípcios. Da mesma forma, obedeça ao seu patrão. Chega para Deus e fala, Senhor, eu não sei fazer nada, eu não sei conduzir meu povo. Deus vai falar assim, então só me obedece. Obedeça o seu patrão. Proteger a família, oração. Você, homem, tem que ser o cara que puxa a sua família para a oração. Para de terceirizar isso para sua esposa. Olha na Bíblia e vê quem é que puxa a família para rezar. É Abraão, é Isaac, é Moisés, é Davi. O homem que puxa a família para rezar. Não é à toa que o padre, a figura do padre também é masculina. Há uma missão espiritual de conduzir a sua família até Deus, pelo caminho da oração. Não fique enrolando, gente. Enrolando para vir na missa. Um dia ou outro chegou atrasado, mas todo domingo, eu só fico de zóio. Todo domingo os caboclinhos chegam atrasados na missa. Aí, às vezes se pergunta, às vezes é a mulher, não sei o quê, às vezes não. Sabe, é o cara que está lá, e a mulher tem que falar, tem que mandar um ofício em 3 vias, 3 dias antes. Vossa Excelência, por obséquio, poderia dar o frescor da sua presença. Aí para sair aquele drama, e fica enrolando, e só falta passar base, passar batom, sabe? A mulher não, é o cara, fica lá se enfeitando, não sei o que, blá, blá, blá. Hora da missa, bora todo mundo. Aí chega, fala assim, padre, meu filho não quer vir mais na missa. Aí quando ele tem 40? Não, ele tem 12. Está faltando homem nessa casa, gente. Você está aqui em casa, está comendo o Wi-Fi, tudo é meu. Desligue tudo. Quando ele entender, ele vai te agradecer. Não é assim quando era criança, você mandava tomar banho? Vai tomar banho. Vai tomar banho, você tem que mandar. Se você ficasse assim, não, você tem que tomar banho, porque os germes, eu não sei o que. Você não ficava, vai tomar banho. Quando ele começou a entender, 13, 14, 15 anos, ele percebeu, se ele ficar fedidinho, as menininhas não vão olhar para ele. Então tá lá, ele lá, toma banho, arruma o cabelo, não sei o que. Foi um tempo, ele entendeu, agora ele toma banho. É a mesma coisa na missa. Não, vai na missa. Eu que pago o Wi-Fi, o videogame foi eu que dei, eu não sei o que. Não, mas o moleque domina. Não deixa levantar a voz com a sua esposa. Ela é sua esposa. Ele ou ela são filhos. Meus irmãos, o poder dentro da família, ele tem que estar desnivelado. Presta atenção. Um poder dentro da família, ele tem que estar desnivelado. O pai e a mãe tem que mandar mais que os filhos. Se nivelar, essa família vai acabar. Se nivelar o poder, se a voz do filho, da filha, com a idade que esteja, 18, 20, 30, 10 anos, se nivelou, essa família se arrebenta. Mas eu tenho 18 anos. Aqui em casa é assim. São José, tem que falar, aqui em casa é assim. Você quer viver do seu jeito? Você tem 18 anos então.
O pai do filho pródigo nunca deixou de amar seu filho, nunca, mas fazer o que o filho queria dentro de casa, ele falou: aqui não. E o filho falou: então vou embora, não queira competir com Deus na minha vida. No fundo, o que o pai falou é isso. Nunca deixou de esperar o filho, mas o filho não fez o que ele queria dentro de casa. Oração pessoal. Você, pai, você tem que ter a oração sua, e o seu filho tem que ver você rezando. Não é que você tem que se mostrar, mas justamente aquelas horas que você está menos contando, ele aparece e vê você com o terço na mão, você na capela do Santíssimo. Ah, meu pai está rezando. Você tem que ter oração em família. Chama o seu povo para rezar. Desliga essa televisão, desliga essa internet, gente. 20 minutos você reza um terço em família. Mas fica enrolando, deixando que a esposa fale. Ah, se ela esquecer, eu esqueço também. É você, homem, que tem que puxar. Oração em comunidade, que é a missa, mesma coisa. Você que puxa. Você é o primeiro que está pronto. Bora, turma, vamos para a missa. Você precisa aprender a fugir de Herodes. Meus irmãos, não tente lutar contra o mundo. O mundo nos engole, é maior do que nós. Herodes tinha mais poder do que José ali materialmente. Qual que é a solução que hoje deu? Fuja de Herodes. Pega a sua família e fala: vamos sair daqui. Esse ambiente não é para nós. Quanta festinha aí de final de ano, de churrasco, de bagunça, de dancinha, que você, pai, tem que falar. Chega no ouvido da esposa e fala: vamos vazar. Mas para isso tem que ser homem. Fugir de Herodes, da cultura, esse ambiente cultural que quer nivelar tudo por baixo, que tudo, nada é pecado, que tudo é permitido. Essa questão da influência da televisão. Fuja de Herodes. Não vai ligar esse programa aqui em casa. Tem hora para ligar a internet, tem hora para desligar a internet. Deixa eu ver o que você está vendo. Chega um dia ou outro assim e vai lá no computador do seu filho, da sua filha, deixa eu ver o que você está vendo. Você, homem, escuta o que o padre vai falar. Você, mulher, também. Para que senha no celular entre vocês dois? Ah, padre, mas eu tenho direito à minha privacidade. Você quer privacidade, você não case. No dia do casamento, você entregou tudo que é seu para ela e vice-versa. Por que esse medinho dela pegar o celular? Se o padre fosse agora no meio assim das pessoas agora e falasse assim: deixa eu dar uma olhada no seu celular. Meus irmãos, presta atenção. Você que é pai, você, de novo, tem a chave da casa. Você que abre ou fecha a bênção ou a maldição dentro de casa. Toma cuidado com aquilo que você está abrindo. No celular, no computador, no bar, na biqueira. Você está atraindo a maldição não só para você, mas para a sua família. Fuja de Herodes, das ideologias. Está lá aquele pai lá que defende o Lula, defende o Bolsonaro, defende não sei mais quem, o time de futebol, é tudo que tem ideologia machista, feminista, ideologia de gênero, e não sei o que, defende com unhas e dentes, mas não é capaz de defender o evangelho, não é capaz de defender a família. Presta atenção no que estão ensinando na escola. Você, pai, quanto tempo faz que você não abre um livro, um caderno do seu filho? Você sabe o que está passando lá? Qual é a matéria que está passando? Ou você terceirizou isso para a escola? Vai nessa, você vai ver. A hora que você vê, você tem um estranho dentro de casa, uma estranha dentro de casa.
Pastoreie a sua casa, pastoreie a sua família. Por fim, vínculos de amor. Você que é pai, não tenha medo de demonstrar amor para os seus. Eu vejo quão bonito que é meu pai com a minha mãe, sabe? 70 e poucos anos, mais de 50 anos casado, e quando vem com a missa, vem os dois de mãozinha dada. Quantos casais que é assim, o cara lá na frente e a mãe atrás com a criançada, e o cara fica assim, vai logo, vai chegar atrasado na missa. Pequenos gestos de carinho para ela vale muito. A gente que é homem, a gente é bruto, né? A gente é brutão, a gente não percebe, mas pequenas mostras de carinho para ela, para sua esposa, vale muito. Uma atenção que você dá num cabelo, não é assim que ela fala para você? Meu, a mulher ficou lá 4 horas fritando o cabelo lá, fervendo o cabelo no formol lá. A hora que vê o cara, ela espera que pelo menos um nossa, né? Não. Ah, você viu meu canário? Ele está meio xoxo. O cara reconhece o canário lá que está, né? Gestos de carinho aos seus filhos, brincar com os filhos, brincar com os netos. Ser vô, gente, é mais legal do que ser pai, né? Se fosse, só fica rolando pro chão, brinca, assim. Meu, essas coisas vão marcando. Mostre carinho para os seus filhos, mostre carinho para ela, principalmente para ela. O cuidado na sua fala. Você que é homem tem que saber aguentar aquelas espetadas que ela dá, aquele dia que ela não está bem, e vem pá. Meu, você que é homem, você que tem que ser ali, aí fica aí, sabe, qualquer coisinha vira um barraco, vira barraco. Saiba aguentar, saiba assim, a mulher ela precisa falar, e aí é próprio dela, e você mulher também vai ter que aprender. O dia que o padre for falar das esposas, o padre vai falar. O homem tem nele já esse ficar meio quieto, porque na cabeça, no que está gravado no nosso coração, é aquele negócio de homem que o padre falou. Você tem que ser capaz de resolver as suas tretas. Por isso que a gente se fecha. Mas a gente tem que ser capaz também de falar, se abrir, de pedir ajuda. Pedir ajuda não cai braço de ninguém, não. Pedir desculpa não cai braço de ninguém. Falar a frase, desculpe, eu errei, você mulher também, viu? Às vezes fica rodeando, mas não fala a palavra, me desculpe, mas fica, mas sabe como que é, você também, né? Mas não sei o que, não cai braço de ninguém, gente. Isso é ser família. A família não é uma instituição perfeita aqui na terra, ela vai ser lá no céu. Esses gestos de amor vão curando feridas. Saiba, você casal, saiba viver uma sexualidade sadia, faz bem ao matrimônio. Você mulher, não fica se negando sem justo motivo. É pecado, viu? Se negar sem justo motivo. E você, homem, não pense que ela é como você, sabe? Se você tratou ela o dia inteiro na grosseria, na estupidez, quando chegar de noite, o parquinho está fechado. Eu que sou padre, tenho que ficar falando as coisas, né? Se chega assim de manhã, nossa, está cheirosa hoje, hein? Vai no elogio, confia no padre, confia no pai que o inimigo cai. Vai no elogio, nossa, entende? Vai preparando, você tem que ir namorando durante o dia. Mulher não é que nem homem, estou pronto já. Mas isso, veja, é sadio na família, é sadio para a sexualidade bem vivida, cura ferida, cura trauma, cura inimizade, é aproximação, é um dom de Deus. Mas veja, se é vivido como um fardo,
se é vivido como tem que fazer, ou se é vivido assim como descarregar as tribulações, sabe, desestressar, acabou, vai virar algo mecânico. É o amor de vocês que se manifesta. Então até nisso você tem que ter preparo, tem que ter sabedoria, tem que ter cuidado. Trate ela com cuidado, presta atenção, ela não é os cara. Você já reparou como que homem se cumprimenta? Quando é amigo, se cumprimenta xingando, não é assim? Ô seu corno, ô seu viado, ô não sei o quê. Assim, ela não é os cara. Se você ficar assim, com brincadeirinha assim de quinta série, ela não vai entender. Quinta série, essas quintas séries você faz com um homem que vai entender. Se você fizer com ela, vai desgastar, ela vai te achar infantil e às vezes vai depreciar ela. Você começa a falar, minha gordinha aqui, daqui a pouco ela está encanada. Tá vendo? O padre que tem que ensinar. Família, gente, é dom de Deus, vale a pena. Você tem uma missão fundamental nesse tempo: mostrar para o mundo que família é um projeto de Deus que dá certo e é santo. Creia em Deus Pai Todo-Poderoso,